Oi, tudo bem? Eu estou aqui com o meu filho e vamos falar de um tema muito importante que não vejo nenhum candidato a presidente, governador ou do Poder Legislativo do Brasil comentar nessas eleições. O tema é: Federalismo! o que é o federalismo? Federalismo é um sistema de organização política em que o poder é dividido entre um governo central federal e governos regionais, estados, províncias ou regiões, cada um com competência própria definidas pela Constituição. Exemplo simples: num país federativo, o governo nacional trata os assuntos de interesse geral, como defesa nacional, política externa, moeda. Enquanto, Em- enquanto os estados ou regiões podem ter autonomia para gerir educação, saúde, segurança pública e impostos locais. Os aspectos do federalismo são, falando dos Estados Unidos, origem. Os estados já existiam e decidiram unir-se numa federação. No Brasil, o poder era centralizado no Império e foi descentralizado após a proclamação da República, em 1889. Falando da formação do federalismo, nos Estados Unidos, a federação foi por agregação, união de estados independentes. No Brasil, a federação foi por desagregação, descentralização de um Estado unitário. Falando da autonomia dos estados, nos Estados Unidos, cada estado tem possui grande liberdade legislativa. No Brasil, ampla mais limitada pela Constituição Federal. Falando dos municípios, não são considerados entes federativos nos Estados Unidos. E, no Brasil, são entes federativos com autonomia política e administrativa. Falando do poder da União, nos Estados Unidos, o poder está descentralizado nos estados e o poder da União é limitado, relativamente mais limitado do que o do Brasil. No Brasil, é mais forte e centralizado. Nos Estados Unidos, falando das constituições estaduais, há grande liberdade para a organização interna. Cada estado conhece as suas necessidades e tem mais autonomia para se organizar da forma que lhe apraz. No Brasil, devem seguir rigorosamente os princípios da Constituição Federal. Falando do sistema tributário, nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para fazer os seus impostos estaduais. No Brasil, há forte concentração de recursos na União. Falando de direito, nos Estados Unidos, cada estado tem diferenças legais significativas. No Brasil, tem maior uniformação das leis em todo o país. Ou seja, uma maior uniformização das leis em todo o país, porque todas as decisões são praticamente centralizadas. Ou seja, os impostos estaduais nos Estados Unidos não vão para a União e a União decide o que vai enviar para os estados. Ou seja, já fica no estado. O que é do estado já fica no estado em uma porcentagem muito maior do que acontece no Brasil.
Cada estado tem autonomia política nos Estados Unidos. Cada estado tem suas competências próprias. E o governo federal tem competências limitadas e que precisam ser definidas na Constituição. Por que isso é importante? Porque está claro que quanto mais centralizamos poder na União, mais o poder de decisão fica distante do povo, mais o direito fica distante do povo, mais caro fica a estrutura da União, mais impostos terão que ser cobrados para sustentar esta estrutura, mais pesado fica para o cidadão comum. E você acreditar que o cara que está lá em Brasília vai saber administrar o seu dinheiro melhor que você? Ele conhece as suas necessidades? Ele conhece as necessidades da sua região? Hoje, a União tem atribuições demais. E quem quer fazer tudo, está claro, não consegue fazer nada. Na prática, o que vemos hoje é um poder extremamente concentrado e isso gera corrupção, abuso de poder, ineficiência na entrega dos serviços com o imposto que pagamos, também uma total transferência de renda do povo para os funcionários da alta cúpula dos três poderes e classe política, que ficam cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Lorenzo, você pode resumir para a gente tudo o que falamos aqui? Sim, a Federação Brasileira é centralizada e independente e tutelada. A Federação Americana é descentralizada, competitiva e fiscalmente autônoma. O Brasil tem federalismo no papel e Estados Unidos tem federalismo na prática. Por isso, você tem que tomar cuidado com essas ideologias e políticos que vêm com propostas de cada vez mais centralizar poder na União. Na prática, isso significa mais poder e dinheiro distante do povo e serviços ineficientes. Agora, eu quero apresentar com o Lorenzo uma análise que fiz aqui da Espanha. A Espanha é uma monarquia parlamentarista. Tem muitas coisas que gostam nesse sistema, porque separa bem o chefe de Estado do chefe de governo, bem como seus papéis, e tem um poder moderador que só atua se um dos três poderes saírem da Constituição. Mas tem algo interessante aqui na Espanha. Existem duas comunidades autônomas que arrecadam o dinheiro, que arrecadam 100% dos impostos e os dinheiros ficam nela. E ela só envia um percentual para Madrid. Eu estou falando do País Vasco e de Navarra. Eu quero agora fazer uma comparação com vocês, dois indicadores. Essas duas comunidades comparando com as outras. É muito importante vocês verem que a diferença é bombástica. Então, vamos à comparação. Lorenzo, o País Vasco, falando da renda per capita. A renda per capita do País Vasco é de 35.000 euros. E Navarra? A de Navarra é de 34.000 euros. Lorenzo, e Madrid? A de Madrid é de 34.800 euros. E o restante das outras comunidades está entre quanto, Lorenzo? As outras comunidades está entre 24.000 e 25.000 euros. Ou seja, as duas comunidades, que são as comunidades que elas arrecadam o dinheiro e depois mandam um percentual para a sede. Diferente das outras comunidades, que quem arrecada é a União aqui da Espanha, vamos falar assim para o brasileiro entender, e eles repassam de acordo com as necessidades para as outras comunidades autônomas, perfeito? Sim. Ou seja, então essas comunidades, País Vasco e Navarra, têm uma renda per capita melhor do que essas outras? Sim. Que interessante isso. Tiago, por que você separou Madrid, já que Madrid também tem o mesmo regime fiscal do restante das comunidades? Eu separei por uma questão muito clara. Madrid está perto do rei, está perto do primeiro-ministro da Espanha, do parlamento principal da Espanha. Então, mesmo o dinheiro indo para a União, né, é óbvio que essa galera não quer viver perto de coisa ruim, não quer hospital ruim, não quer educação ruim. Então, essa galera vai tentar sempre melhorar, né? É a capital da Espanha, Madrid, né? Então tem que estar bonitinha. Por isso que eu separei o número de Madrid. Você vê que realmente existe uma distância do número de Madrid para o número do resto da Espanha. Mas não paramos aí. Lorenzo, renda disponível, depois que pagou os impostos, o que sobra em média para cada família? A renda disponível do País Vasco é de entre 21.000 euros e 22.000 euros. E de Navarra, Lorenzo? A de Navarra é de entre 20.500 euros e 21.500 euros. Olha, e falando aí da renda de Madrid? A de Madrid é de entre 19.000 euros e 20.000 euros. E o restante das comunidades, Lorenzo? O restante das comunidades é de entre 16.000 euros e 17.000 euros.
Que interessante. E o desemprego, Lourenço? Como é que tá aí comparando essas comunidades? O porcentagem de desemprego do País Vasco é de 7%. E de Navarra, Lourenço? O de Navarra é de 6%. E o de Madrid? O de Madrid é de 10%. Caramba, Madrid tá mais alto do que essas comunidades que elas arrecadam os impostos para elas, mano. Olha que interessante. E o restante das O comunidades? restante das comunidades é de entre 13% e 15%. Agora vamos falar de pobreza, né? Esse indicador que a esquerda adora falar que combate, né? Ou seja, as comunidades autônomas, que o dinheiro fica mais com elas, né? O imposto primeiro vai para elas, para depois elas mandarem um percentual para a União. Como é que é o País Vasco, Lourenço? A taxa de pobreza do País Vasco é de entre 8% e 9%. E de Navarra, Lourenço? A de Navarra é de entre 7% e 8%. E se a gente for analisar, por exemplo, Madrid? A de Madrid é de entre 13% e 14%. E o restante das comunidades, O Lourenço? restante das comunidades da Espanha é de 21% e 23%. Vejam, gente, que mesmo em Madrid, que a classe política está perto, o rei está perto, os indicadores ainda são piores do que dessas duas comunidades que têm esse regime floral, que é o regime onde o dinheiro primeiro vai para a comunidade, depois ela define um percentual para mandar, que é o contrário das outras comunidades, que o dinheiro vai tudo para a União da Espanha e eles vão fazendo a distribuição centralizada, que a esquerda ama, que a esquerda adora, mas que a gente vê na prática que é pior. Lourenço, tá interessante isso. Vamos para os gastos públicos por habitante. Quem é que gasta mais por habitante, Lourenço? Quem gasta mais por habitante é o País Vasco, que gasta 6.000 euros. O segundo é Navarra, que gasta 5.800 euros. Em terceiro lugar está Madrid, que gasta 4.200 euros. E o último lugar é o resto da Espanha, que gasta 3.700 euros. A 3.900 euros. Veja que interessante isso, Lourenço. Agora, se a gente for falar dos indicadores, olha, gente, isso aqui eu vou tentar ser rápido aqui, eu mesmo vou falar esses aqui para vocês. Saúde. O País Vasco e Navarra tem uma saúde superior a Madrid. Né? A saúde do País Vasco e de Navarra está entre o top 3 da Espanha. Madrid é média alta. E o resto das comunidades, média baixa. A educação, o PISA, esse indicador, que o Brasil está, né, quase lá no último lugar, no País Vasco e Navarra é alto. Em Madrid é médio alto. E o restante das comunidades, médio baixo. Dívida pública, olha que interessante. O País Vasco e Navarra estão com a dívida pública baixíssima. E Lourenço, como é que está Madrid e o restante das comunidades? Madrid e o restante das comunidades está alta. E a média salarial, Lourenço, como é que está a média salarial? A média salarial do País Vasco é de 2.200 euros. Em Navarra é de 2.150 euros. Se a gente for falar de segurança, quem é, Lourenço, que está muito alto, quem é que está médio e quem é que está médio baixo? Navarra e o País Vasco têm uma segurança muito alta. Madrid tem uma segurança média. E o restante da Espanha tem uma segurança média baixa. E se a gente for falar, Lourenço, de capacidade fiscal, quem que está numa condição melhor? E por que está numa condição melhor? Navarra e o País Vasco estão numa condição melhor porque eles não têm que deixar seu dinheiro para Madrid. Eles arrecadam primeiro, né? Sim, Eles arrecadam primeiro. Eles não deixam a Madrid levar o montante todo e depois definir o que vai entregar, né? Sim. E o restante dos outros não, né? Os outros não, eles dependem do Estado. Sim, do Estado Central. Muito bem, Lourenço. E se a gente for falar de saldo migratório, a mesma coisa, né? Assim, mesmo o País Vasco, que tem um número de 19.975 pessoas entre 2023 e 2024 que imigraram, e é bom frisar aqui que eu não estou falando só de imigrante legal. A maioria aqui é imigrante legal, é mão de obra qualificada que vem de outros países para cá. Mesmo com uma imigração alta, é variável. As comunidades que têm os piores números é geralmente menor a imigração. Tu já reparou isso? Menor. Ou seja, eu estou falando que o País Vasco e esses países, ele só perde para Madrid. Madrid, né, é a capital, 150 mil pessoas, novos imigrantes, passaram a viver em Madrid entre 2023 e 2024. Agora, se a gente for falar de ajuda social, pessoa que vive de ajuda, o País Vasco está com quanto, Lourenço? O País Vasco está com entre 6% e 7%. E Navarra? Navarra está com 5% entre 6%. E Madrid? Madrid está com 10% entre 12%. De 10% a 12%, é isso aí. Sim. E falando do resto das comunidades? O resto das comunidades está entre 14% a 18%. Ou seja, o resto das comunidades tem mais pessoas dependendo do Estado, de ajuda do Estado em percentual do que País Vasco e Navarra. Vocês estão vendo, gente? É falácia. Os números que essa galera fala é tudo falácia. E aí, se a gente vai agora, por exemplo, fazer a comparação entre Brasil e Estados Unidos, não é isso, Lourenço? Sim. Cara, aí a gente chora de tristeza. Porque a renda per capita dos Estados Unidos é quanto, Lourenço, em dólar? $70.000. E o Brasil? É de entre 10.000 e 11.000 dólares. Se a gente for falar de renda disponível, depois que pagou o imposto, quanto que sobra para o americano, Lourenço? A renda disponível de um americano é de $52.500. E se a gente for falar do Brasil, Lourenço, quanto que é em dólar, Lourenço? No Brasil é de $6.500. Se a gente for analisar o desemprego, Lourenço, qual é o percentual de desempregado no Brasil? No Brasil é de 8%. E se a gente for analisar nos Estados Unidos, quanto que a gente está falando? Nos Estados Unidos é de 3%. Vejam bem, gente. Uma federação descentralizada que funciona de verdade como federação e o outro que só tem o nome de federação no papel. Na prática, é tão centralizador como a China. Então, nós estamos dizendo aí que
e desemprego nos Estados Unidos hoje ainda é menor do que o desemprego no Brasil, Lourenço. É isso mesmo? E agora vamos falar da pobreza, não é possível. Não, o Brasil vai ganhar dos Estados Unidos na pobreza. O governo que está nos Estados Unidos, no Brasil é de esquerda, é do Lula. Eles se preocupam muito com os pobres, né? Qual é o percentual de desemprego, de pobre no Brasil, Lourenço? O porcentagem de pobre no Brasil é de entre 25% e 30%. Cara, não é possível. Então, essa nós vamos ganhar dos Estados Unidos, não vamos não? Será que nós vamos? Quanto que é nos Estados Unidos, O Lourenço? porcentagem nos Estados Unidos é de 11 a 12%. O quê? O capitalista, o imperialista americano tem menos pobre percentual. E olha que. Você sabe que nos Estados Unidos tem mais habitantes do que no Brasil, você sabia Sim. isso? Quer dizer, então, que o imperialista tem menos pessoas pobres percentualmente do que o Brasil. É mesmo. Que coisa, meu. Ou seja, a galera tem mais dinheiro no bolso. Quantas vezes mais aqui, comparando a renda que fica por pessoa nos Estados Unidos com o brasileiro aqui? Nós estamos falando de quê? Mais ou menos 9 vezes mais. 9 vezes mais? Uau, Lorenzo. Vamos falar de salário. Cara, não é possível. Os Estados Unidos, né, cara? O salário deve ser. O Brasil deve ser melhor. O Brasil, ó, o empresário paga tanto imposto, paga benefício, paga férias, paga uma pancada de coisa. Não é possível, cara. Vamos ver aqui, Lorenzo, agora. O salário médio no Brasil é de entre 500 e 600 dólares. E nos Estados Unidos? É 10 vezes mais. É de entre 5 mil e 6 mil dólares. Rapaz. Vamos falar de segurança, né? Segurança, pô, eu vejo muito filme, eu vejo muita história dos Estados Unidos, tiro, não sei o quê, é terrível, né, cara? Os imperialistas americanos são terríveis, né, Lourenço? Então vamos falar aqui, mandar real aqui, vamos lá. Segurança, crime por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, do estado é o quê? De alta criminalidade, média criminalidade ou baixa criminalidade? É de média criminalidade. E no Brasil? No Brasil é de alta criminalidade. Vamos falar de dívida pública, né? Não, cara, achamos uma coisa aqui que os Estados Unidos perdem pro Brasil, a dívida pública. Qual é a dívida pública dos Estados Unidos, Lourenço? É de 120%. E do Brasil? 74%. Mas vamos lá, quem é que tem mais reserva e quem é que tem mais capacidade de pagar a dívida aqui? Vamos ver quem? Estados Unidos. Ai, meu Deus, a gente perde nisso também, cara. Vamos lá, então. Capacidade fiscal dos Estados Unidos é considerado o quê? Alta. E a do Brasil? É baixa. E se a gente for falar... Gente, olha isso, Lourenço, não é possível, cara. O brasileiro, quanto paga em percentual fiscal do PIB? É quantos por cento? Ele paga 33%. E nos Estados Unidos? Os estadunidenses pagam 26%. Ou seja, e a taxa agora tributária do Brasil ainda vai ficar mais cara, vai começar a vigorar um monte de coisa, cara, que o Lula vendeu e o Congresso aprovou. Ai, Jesus, vamos lá, Lourenço, para terminar aqui. Olha só, imigração. Os Estados Unidos deve ser um lugar horrível, a esquerda fala que é horrível, então a galera deve sair de lá. É isso que acontece, Lourenço? Não, é muito alta a Ou imigração. seja, tem mais pessoas entrando nos Estados Unidos de outros países do que americanos saindo dos Estados Unidos. Que coisa, Lourenço. Então a imigração... E a imigração do Brasil é o quê, Lourenço? Negativa ou baixa. Oh, Jesus, quer dizer que então sai mais brasileiro do Brasil do que entra? Sim. Que coisa, Lourenço. E ajuda, vamos analisar aqui. Não, essa a gente vai ter que ganhar dos Estados Unidos. Vamos lá, ajuda financeira. Dependência de ajuda do Estado. Quanto que é no Brasil? É de 37,5%. Lourenço, quase a metade da população no Brasil depende de ajuda. E nos Estados Unidos? É de 17,5%. Caramba, Lourenço. Né? Pra gente poder terminar isso aqui, cara, assim, ficou legal, ficou bacana, mas a gente precisa comparar os Estados Unidos com a China, cara, porque são dois modelos, são duas cosmovisões diferentes, né? Os Estados Unidos, esse poder federativo, descentralizado, e a China é governo central, centralização, tudo aquilo que a esquerda defende, e a gente vê tanta coisa, uma propaganda da China, que a China tá arrebentando, então o povo chinês deve estar muito melhor do que o povo americano. Vamos ver, vamos olhar? Sim. Vamos lá, renda per capita dos Estados Unidos. A renda per capita dos Estados Unidos é de 94.430 dólares. E a China? A da China é de 14.874 dólares. Jesus. Então vamos analisar então, Lourenço, o que sobra de dinheiro, né? Vamos Para lá. os estadunidenses, sobram 52.500 dólares. E pra China? Para a China, sobram 6.500 dólares. O que, Lourenço? Você, caramba, olha como que desconta de imposto do chinês, Lourenço. Muito mais em percentual do que pro americano, hein? Que loucura. E vamos, desemprego, não, ó. Desemprego, cara, China, aquele país comunista maravilhoso, deve ter o menor desemprego do mundo, né? Como é que tá o desemprego? Nos Estados Unidos é de 4,4%. E na China? Na China é de 5,1%. O quê? Tem o Estado, o Deus Estado não cuida deles, Lourenço. Não. Ainda tem mais ainda, que coisa. E vamos falar de pobreza. Pô, cara, eu pensava que a China, com esse salário tão baixo aí, ela tinha um percentual de desemprego muito menor. Não é possível, cara. Paga baixo e ainda tem mais desempregado, Lourenço. Vamos falar da pobreza então aqui, não, cara. Aí os Estados Unidos vai perder pra China. A China não. É o core business que a esquerda vende, que eles são os melhores na pobreza. Qual é o percentual dos Estados Unidos, Lourenço? O percentual dos Estados Unidos é de 11%. E se a gente for falar da China? A da China é de 17%. A 20%? É Sim. isso aqui, meu Deus, a China perde na pobreza também para os Estados Unidos, cara. Pobreza estrutural. Então vamos ver aqui. Com certeza, né, cara? O PCC, o Partido Comunista Chinês, já tem mais de 100 anos no poder, aquela ditadurazinha que não aceita nenhum outro partido, é só eles, sabe? Não aceita crítica, né? Aquele lugar maravilhoso que se você criticar o governo, você desaparece, né? Vamos comparar aqui. Eu acho que no gasto público por habitante, o chinês, né? Ele deve gastar mais porque, você sabe, né, Lourenço? Eles gostam de controlar tudo, né? Gostam de controlar as pessoas. Vamos ver aqui, vamos lá. O gasto por habitante na China é quanto, Lourenço? Nos Estados Unidos é de 17,8%. Do PIB? Sim. É mesmo, Lourenço? Uau! E quanto que é na China? Na China é de 5,6%. É mesmo, Lourenço? Caramba, e o salário médio mensal na China, nos Estados Unidos é quanto, perdão? O salário médio nos Estados Unidos é de 5.500 dólares. E na China? Na China é de 700 dólares. Jesus! Cara, encontramos alguma coisa que a China ganha dos Estados Unidos, que é o quê? Na segurança, né? Sim. Segurança da China é melhor do que os Estados A Unidos. segurança da China é baixa e a dos Estados Estados Unidos Unidos é é média. média. Tá. E vamos falar encontramos o outro aqui, a dívida pública. Quanto que é dos Estados Unidos? 125,8% Do PIB? E da China? 106,9%. Uau, Lourenço. Mas os Estados Unidos têm maior capacidade fiscal. Tem mais reserva, né? Pra Sim. poder pagar. Tem. E se a gente for analisar
Jesus, cara, não perde para todos. Eu não vou nem continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, cara, perde na carga fiscal. Perde. Olha, a China tem migração negativa, enquanto a dos Estados Unidos é muito alta. Olha isso, Lorenzo. Ou seja, tem mais chinês saindo da China do que entrando. E no Brasil e nos Estados Unidos é o contrário. O americano fica, mas recebe mais imigração, né? Imigração. Olha só, cara. Não é estranho isso, cara? Porque a esquerda fala que os Estados Unidos é mau, e que Cuba é bom, que China é bom. Por que a galera gosta mais de ir para os Estados Unidos do que ir para a China? Não é estranho isso, Lorenzo? Agora vamos olhar uma coisinha aqui. Não, cara, a gente já viu aqui. Gente, vocês estão vendo quando a gente analisa números e a gente sai de narrativa, de falsa narrativa, né, dessa imprensa militante que fica mandando um monte de historinha, um monte de caô. Vocês vejam o que acontece na prática? Na prática, o que acontece é que os governos centrais, no final, é pior para o povo. E o poder descentralizado, né, o poder perto do povo, a decisão perto do povo, o dinheiro perto do povo é melhor. É um prazer, gente, falar com vocês. Um abraço. E sabe.